10 horas e 21 minutos, agora nós vamos falar de economia e também um tema que ganha cada vez mais espaço aqui no Brasil, que é o mercado de criptomoedas, no Brasil e no mundo, evidentemente, né? Na semana passada, o Banco Central exigiu que a Binance, uma das maiores corretoras do mundo, apresentasse então dados sobre os clientes que possuem criptoativos na plataforma. E para analisar esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Rodrigo Caldas de Carvalho Borges, especialista justamente em blockchain. Rodrigo, eu queria que você falasse justamente desse mercado, né? Por que o Banco Central, então, toma essa decisão na tentativa de identificação das pessoas que mexem com criptomoedas aqui no Brasil? Prazer tê-lo conosco. Bom dia, Marcelo. Prazer é todo meu participar aqui. Na verdade, o que a gente tem visto, e não é algo exclusivo do Brasil, mas é um movimento global dos reguladores, em buscar um maior controle, uma maior fiscalização em relação a esse mercado, tendo em vista a relevância que ele tomou nos últimos anos. Vale lembrar que essa informação que a gente tem, na qual o Banco Central estaria solicitando informações referentes aos clientes da plataforma Binance, são informações que a gente ainda tem certo cuidado, que se trata de um processo em segredo de justiça, então nem todas as informações estão disponíveis a nós. Mas vale lembrar que desde 2019, a Receita Federal do Brasil já exige que plataformas como a Binance, que estejam sediadas no Brasil, coletem e informem todas as informações pessoais dos usuários que transacionam nessas plataformas, para que se tenha um maior controle e entendimento do que está acontecendo com esse mercado, haja vista o enorme volume de recursos que vem transacionando ao longo dos últimos meses. Então seria específico com essa corretora ou envolve também todas as que atuam aqui no Brasil? Na realidade, Marcelo, hoje todas as plataformas elas já têm a obrigação de reporte para a Receita Federal, isso desde 2019, tá legal? O que se discute agora, especificamente em relação a essa plataforma, é que aparentemente, pelas informações que foram divulgadas, ela possuía um acordo operacional com uma instituição de pagamento, e essa instituição de pagamento, que é a responsável por conectar os clientes dessa plataforma com o mundo do dinheiro fiduciário para fazer saques e aportes, PIX e etc. pela plataforma, que essa instituição de pagamento teria sido notificada para o Banco Central para fornecer informações dos usuários. Mas a gente não tem, como eu disse, a gente não tem maiores elementos, porque existe uma batalha judicial ali em segredos de justiça entre a plataforma Binance e essa instituição de pagamentos. Então a gente fica um pouco limitado em relação às informações, mas hoje todas as instituições de pagamento e as empresas que atuam nesse setor, elas têm o dever de reportar as informações dos seus usuários e das transações que eles realizam. Muito, tanto em questão de proteção a evitar lavagem de dinheiro, combate ao financiamento ao terrorismo e também para fins fiscais. A gente sabe, né, Rodrigo, que é algo que vem crescendo muito no mundo, a questão também do próprio patrocínio das criptomoedas, a gente observa cada vez mais ligadas ao esporte, as programações aí das TVs e também vários canais de publicidade. E a gente falou blockchain também. Eu queria que você explicasse um pouco para aquele público que ainda não está familiarizado justamente com essa criptomoeda. O que é a criptomoeda, o blockchain? Queria que você explicasse então. Legal. Marcelo, tudo isso surgiu lá em 2008, quando da criação do Bitcoin, que hoje é a criptomoeda mais famosa e mais relevante do mercado. Na verdade, é um ativo puramente digital, que ele possibilita que as pessoas troquem valor pela internet de forma direta, ou seja, uma pessoa consegue transferir valor para outra pessoa sem a necessidade de uma empresa, de um banco, uma instituição, para fazer a intermediação dessa relação. E blockchain é a tecnologia que dá sustentação e que possibilita esse mundo das criptomoedas de existir. Então, com o passar dos anos, vários outros projetos de criptomoedas, de criptoativos foram lançados e hoje a gente tem dezenas de milhares de criptoativos em mercado. É bom que a gente diferencie o que é uma da outra, porque cada uma tem a sua natureza específica, uma finalidade própria, e é sempre importante que as pessoas que queiram buscar esse mercado, entender um pouco mais e até, quem sabe, investir, que estudem, que busquem entender um pouco melhor do que se trata aquela determinada criptomoeda na qual ela está disposta a colocar dinheiro, porque, infelizmente,
como a maioria das coisas que a gente tem novas de desconhecimento do grande público, existem pessoas mal intencionadas que utilizam da falta de conhecimento do grande público para vender supostos investimentos em criptomoedas, quando na realidade tratam-se única e exclusivamente de processos fraudulentos e criminosos. Rodrigo, você acredita então que a criptomoeda veio para ficar? A gente sabe que alguns países, inclusive, estão adotando a criptomoeda. Eu queria que você falasse dessa segurança também. Sem dúvida alguma, as criptomoedas, a tecnologia blockchain, ela possibilita que as transações, como eu falei, que elas sejam feitas de forma direta de uma pessoa para outra e de forma transparente. Então, a gente consegue auditar todas as transações que são feitas utilizando criptoativos, isso em regra, tá? Então, você tem uma segurança e uma transparência muito grande. Para se ter ideia, o Bitcoin está em operação desde janeiro de 2009 e até hoje não se tem notícias da rede ter sido hackeada, ter tido qualquer problema de segurança ou parado de operar, o que mostra a força e a potência desse mercado. O que eu costumo dizer, Marcelo, é que a transformação que as criptomoedas estão trazendo hoje seria o mesmo de quando a gente teve a substituição do pregão ali físico com o papel na Bolsa de Valores para o mundo digital. É a mesma coisa, a gente trazendo um novo padrão tecnológico para mercados tradicionais. E claro que isso tem um desafio enorme do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de conhecimento do grande público e do ponto de vista de tecnologia. Mas é uma transformação que a gente está vendo do padrão tecnológico do setor financeiro. Agora, para explicar também, nós observamos aí que houve uma queda nos últimos meses, né? Como todo o mercado até de ações, né? Então, o que explica tudo isso? Essa oscilação da moeda, né? O que muito se discute hoje, com o crescimento do mercado de criptoativos, inclusive com a criação de fundos que investem em criptoativos, a gente tem alguns aqui, a B3 foi uma das pioneiras do mundo a ter produtos de criptoativos listados em bolsa. Cada vez mais esses ativos eles acabam acompanhando a volatilidade do próprio mercado acionário das empresas de tecnologia. E esse ano de 2022 tem sido um ano bastante difícil para as empresas de tecnologia, sobretudo quando a gente teve posições de bancos centrais aumentando a taxa de juros, o que faz com que o investidor tire os recursos de ativos mais voláteis, ativos de risco, digamos assim, para migrar para ativos mais tradicionais ou de menos risco, como a renda fixa. Então, não é um movimento, uma queda específica dos criptoativos, mas sim, acho que um movimento geral das bolsas, sobretudo as empresas de tecnologia. Agora, Rodrigo, a pessoa pode comprar uma moeda? Como é que funciona também essa comercialização? A gente sabe que ela está valorizada, de fato, para comprar, por exemplo, né? Isso é interessante porque muita gente vê o preço do Bitcoin, vamos tomar o Bitcoin como exemplo para facilitar, muita gente vê o preço do Bitcoin e fala, poxa, o Bitcoin está custando 30, 40, 50 mil dólares, mas você não precisa comprar um Bitcoin, o Bitcoin ele é fracionável até a 8ª casa decimal, então eu consigo colocar centavos de reais e ter a exposição a esse tipo de ativo. É isso que traz um dos grandes potenciais desse novo mecanismo, dessa nova tecnologia, que eu consigo realizar micropagamentos, microtransações. Então, eu posso ter R$1, 10 centavos, 1 centavo exposto em criptoativos. Nós conversamos com o Rodrigo Caldas de Carvalho Borges, advogado, falando a respeito desse mercado de criptomoedas aí e trazendo informações importantes aí para quem não está familiarizado justamente aí com essa tecnologia, que, ao que tudo indica, vai de fato permanecer por um bom tempo aqui conosco. Rodrigo, obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado, Marcelo.